Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel, estou aqui com o Marcelo, nós somos os sócios aí, fundadores do portal criptos.com.br, quem não conhece acessa lá, e como toda terça-feira estamos fazendo aqui o Papo Criptos, que é um papo descontraído, sem muito planejamento, a gente vai ver onde a conversa vai nos levar, e já aproveito para passar a palavra para o Marcelo, para ver o que ele acompanha todas as notícias, sabe tudo de criptomoedas. Então, Marcelo, o que está acontecendo que chamou sua atenção aí na última semana? E aí, galera, tudo bom? Pô, mas agora você jogou a responsa para cima de mim, né? Como assim, né? Vamos Sim, lá, como não? vamos ver o que eu consigo capturar aqui hoje. Eu vou compartilhar minha tela, que eu queria ver um padrão, falar um pouquinho de gráfico hoje aqui, um padrão que eu reparei. Isso muita gente já tem falado, que o preço do Bitcoin em dólares, ele tem, nos últimos 4 meses aí, respeitado um padrão, né? Vamos pegar lá em dezembro, né? Ó, desde dezembro ele começou a subir, né? Eu fiz esse canal aqui, que é um gráfico diário do Bitcoin em dólar, da Binance. Então, se a gente pegar, toda vez que fechamento de mês, que está acontecendo os fechamentos das opções, como nós estamos em uma tendência de alta, toda vez que ocorre um fechamento, o preço está disparando, e depois, no final do mês, mais perto do final do mês, esse preço está tendo uma queda, como vocês podem ver aqui. Então, quando a gente chega, ó, de novo aqui, ó, fechou o mês, tchum, o preço sobe, depois ele sobe e tal. Quando vai chegando no final do mês, olha, ele despencou de novo, mesmo padrão, fechou o mês, subiu de novo, e esse mês aconteceu a mesma coisa. Então, que isso aconteceu aí agora tem pouquinho tempo, né? Que a gente acabou de fechar o mês. Então, é interessante ver que nós fechou o mês aqui, o preço disparou de novo, tá? Então, isso não fui eu que percebi essa tendência, muita gente no mercado já tem reparado, porque tem respeitado de maneira bem sistemática. Posso interromper um pouquinho para... Claro. Aliás, para quem está assistindo, Praia, o sobrenome dele é Pravata, então é o apelido. Por que no fechamento do mês? Porque essas opções de compra e de venda, né, de put e calls, geralmente o vencimento é todo dia primeiro. Por que isso se dá no começo do mês? Então, isso acontece pela maneira como as opções, o mercado de opções funciona. Porque, como nós estamos numa tendência forte de alta desde dezembro, o que vem acontecendo? No começo do mês, as pessoas estão comprando muito opções de compra. Então, quando você compra opções de compra, para uma pessoa comprar, tem que ter um formador de mercado, né, um market maker do outro lado vendendo essa opção de compra. Como o mercado de Bitcoin é muito volátil, ele não pode vender a descoberto. Ele tem que vender a opção de compra coberto. O que seria isso? Ele vende uma opção de compra de Bitcoin. Então, por exemplo, aqui, né? Vamos pegar esse mês. Fechou o mês aqui, né? O mês fechou finalzinho de março, 52 mil dólares. Como a gente, pelo que nós estamos acompanhando, muita gente está comprando opção de compra de Bitcoin. Então, depois eu vou colocar aí mais detalhes de opções para quem entender. Eu não vou me atentar tanto no vocabulário, explicar o que é cada um. Eu vou colocar uma opção, mas basicamente a gente pode pensar assim: quem faz uma compra de opção de Bitcoin é porque está muito otimista com a subida, tá? Porque é um dinheiro que você investe, se der certo, ganha muito dinheiro, se não der certo, você joga fora o que você investiu. Então, imagina assim, a pessoa está muito otimista para comprar a opção de Bitcoin. Então, a pessoa que vende a opção, né, o formador de mercado, para ele estar protegido, ele tem que comprar o Bitcoin de verdade. Então, quanto mais gente comprar a opção de Bitcoin, mais esses formadores de mercado têm que comprar o Bitcoin de verdade. Então, o aumento de compra de opções, ela acaba influenciando aqui durante o mês. E conforme vão realizando alguns lucros, diminuindo, essa alavancagem, ou vamos dizer assim, não alavancagem, mas esses formadores de mercado, durante o mês, se eles já tiverem que fazer um movimento contrário, por exemplo, as pessoas estão vendendo opção de compra, eles começam a vender esses bitcoins que eles compraram. Então, ele tem formado esses padrões. Tá? Então, muita gente tem acompanhado que esse padrão muito provavelmente tem a ver com esse movimento de opções.
porque isso aconteceu ao contrário também quando tinha um bear market. Quando o pessoal estava apostando na queda, acontecia o contrário. Então, realmente, parece que o mercado de opções ele não consegue influenciar a tendência de alta total, mas algumas tendências de subida e descida vem acompanhando quase que religiosamente. Tá? Só para explicar uns termos mais básicos aí para o pessoal que às vezes não ouviu, opções e derivativos, posso dizer que são sinônimos? A opção é um tipo de derivativo. Perfeito, existem outros, tá. E rapidinho, né, o resumo seria, né, opção de compra é quando você paga uma certa quantia para poder ter o direito, mas não o dever, de comprar aquele ativo na data tal, já fica pré-estabelecida, pelo preço tal, que é chamado preço do strike, certo? Exatamente. Todo contrato já se você vender uma opção de compra, você se obriga, você se compromete, né, caso o comprador dessa opção queira comprar em tal data, a vender esse ativo para ele também nessa mesma data e prazo estabelecido. Seria a operação inversa, né? Perfeito. Esse é o call, o famoso call option em inglês. Exatamente. Perfeito. Então, isso vem acompanhando, né? Não é garantia que isso vai acontecer sempre, né? Eu acho até que durante o ano isso deve continuar acontecendo, mas não necessariamente todo mês. Pode ser que tenha um mês que falhe, não tem como ter certeza, mas é interessante ver esse padrão se repetindo. O que eu queria chamar a atenção hoje, que eu reparei, é o seguinte: aqui nesse gráfico eu coloquei a linha verde, é a média móvel exponencial de 9 dias. Então, é o preço do Bitcoin, é a média móvel dos últimos 9 dias. Uma coisa que eu reparei que eu achei bem interessante é que, desde dezembro, o preço, vocês podem ver que o preço do Bitcoin, quando começa o mês, ele sempre está acima da média móvel de 9 dias. Depois, quando ele cruza para baixo, aqui mais no fim do mês, ele fica um pouco abaixo, mas sempre acima dessa laranja, que é a média móvel de 50 dias. Então, nesses últimos 4 meses, sempre o Bitcoin esteve acima das médias de 50 dias e de 9 dias. Então, assim, fazendo análise técnica, análise gráfica, sempre que o preço tem se aproximado dessas linhas, tem sido principalmente da linha laranja, tem sido uma boa opção de compra, né? Olha aqui, quem comprou aqui, né? Ou mesmo aqui, né? Aparentemente, são momentos de entrada bons. E o que eu reparei também é que aqui é de 9 dias, olha, ele cai, então o preço cai. Depois ele vem, ele rompe. E depois que ele rompe, ele fica o mês inteiro acima da média móvel de 9 dias. Isso que eu achei interessante. Ó, janeiro, depois que ele subiu, ele ficou o mês inteiro acima da média móvel de 9 dias. Né? Fevereiro, a hora que caiu, de novo, ele ficou o mês inteiro acima da média móvel. Né? Você viu que ele quase voltou aqui, subiu. A hora que teve a queda, mais perto do fim do mês, aí ele rompeu. Se eu tiver certo, o que isso significa? Que agora nós estamos no melhor momento de compra do mês, praticamente, porque, olha, ele tocou a média móvel de 9 dias, aqui anteontem, e ele está exatamente nesse momento tocando a média móvel de 9 dias. Se esse padrão dos últimos 3 meses ele se repetir, o que eu espero hoje no fechamento diário? Que isso aqui vá subir. E existe uma boa chance aí, né, seguindo os outros meses, disso e buscar mais o topo do canal, que está perto de $70 mil. Então, assim, para o Bitcoin seguir essa tendência dos últimos 3 meses, ele não deve cair hoje, ele deve continuar subindo e buscando altas maiores. O que pode acontecer de errado? Ele romper as tendências. Se ele fechar hoje o dia, 9 horas da noite, abaixo, bem abaixo desse verdinho, ele vai estar rompendo uma tendência. Pode ser um sinal perigoso. Outro canal que eu coloquei aqui nessa linha, eu montei esse canal aqui, essas 2 linhas azuis, também fechar abaixo disso, principalmente abaixo da linha laranja, isso poderia ser uma tendência de reversão de tendência aí para o curto prazo, né? Porque a gente poderia vir para ter, eu não digo que iria ter um ano de queda, mas poderia de repente ter semanas ou até mais de um mês de queda, se ele fechar para baixo. Se ele, desse verdinho aqui, continuar subindo, aí eu acho que é só alegria. Então, essa que é a análise aí que eu reparei. Só uma observação, importante dizer que isso aqui é uma análise, né, uma análise sua, e em nenhum momento, nada do que a gente falar aqui representa recomendação de compra ou de venda ou de investimento, né? Puramente o objetivo é analisar e
cada um tira as próprias conclusões, até porque o mercado é muito volátil, né? O mercado inteiro de criptomoedas, né, é muito volátil e, tirando o Bitcoin, os outros projetos são projetos relativamente novos, né? Então, só essa ressalva aqui também, até por conta disso, né, que o pessoal fala muito, não sei se vai concordar ou não, mas só invista em criptos o que você estiver disposto a perder totalmente, a virar pó, devido à volatilidade do mercado. Eu acho que o raciocínio é por aí, sim. Eu gosto de fazer uma análise que assim, é igual você investir numa startup, porque ainda é um mercado muito imaturo. O Bitcoin até está maior, já está com um tamanho muito grande, já um mercado maior com mais de 1 trilhão em capitalização de mercado, mas, em geral, o mercado de criptomoedas é muito novo, é igual investir numa startup. Pode dar muito certo e pode dar muito errado. Eu gosto de pensar dessa maneira. Então, perfeito. tenham bastante cuidado com o que investir, cada um faz sua análise. Nosso objetivo é educacional e não recomendação de investimento. Show de bola. Parei de compartilhar aqui, então voltamos ao anterior, certo? Essa foi a análise aí do Bitcoin para hoje. Muito bom. Que mais que passou no seu radar aí, Marcelo? Então, uma coisa que eu tenho olhado bastante que está evoluindo bem são as corretoras descentralizadas. Então, fazendo um pequeno resumo, corretoras, né? Também o pessoal fala muito o nome em inglês, que são as exchanges, são os locais que nós usamos para comprar e vender, os locais mais comuns, vamos dizer assim, de comprar e vender criptomoedas. Criptomoedas é uma tecnologia peer-to-peer, então, assim como o pessoal fazia desde lá do começo dos anos 2000 com o BitTorrent, casar, você pode fazer de uma pessoa para outra, você pode vender Bitcoin ou Ethereum, Avalanche, qualquer outro, diretamente de pessoa para pessoa, porém o método mais comum são usar corretoras como a Nox Bitcoin ou a Binance, Mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, onde você pode, por exemplo, deposita da sua conta em reais e faz a compra de criptomoeda. Depois, eventualmente, você pode jogar essa criptomoeda para uma carteira onde você tenha 100% do controle. Porque a custódia é uma parte muito importante em criptomoedas. E é aí que entra a questão da vantagem das corretoras descentralizadas. Porque quando você joga seu dinheiro para uma corretora tradicional, a sua criptomoeda está com eles. Então, se você deixar essa criptomoeda por muito tempo e essa corretora vir a ter uma falência, você pode perder as suas criptomoedas. Ou que já aconteceu muitas vezes no passado, é de corretoras serem alvos de hacks. Em 2013, já tem uma história aí que já foi contada várias vezes no mercado de criptomoedas, onde a maior corretora do mundo, que se chamava Mt. Gox, ficava no Japão, ela tinha mais ou menos 70% do volume do mercado de criptomoedas, que era praticamente todo de Bitcoin na época. Todo o volume do mundo estava na Mt. Gox e muita gente deixava as criptomoedas com eles. Houve um hack gigantesco onde eles perderam quase 1 milhão de Bitcoins dos clientes. E esse é só um exemplo, muitas outras corretoras já foram hackeadas. A segurança das corretoras vem aumentando, mas sempre que possível, você pode usar criptomoeda mantendo a custódia consigo mesmo. Consigo mesmo é exagero, né? Mantendo a custódia com você. Existem carteiras tanto para PC, online, e tem também as carteiras offline, como o Ledger e a Trezor. E na corretora tradicional, você sempre tem que jogar as suas criptomoedas para a corretora. Em uma corretora descentralizada, você não precisa colocar custódia com ninguém. Você simplesmente conecta diretamente a sua Ledger, por exemplo, sua carteira offline, ou mesmo uma carteira online, mas que você tem o controle das chaves. Só você se conectando nessa corretora descentralizada, você já consegue fazer os trades. Isso é muito mais rápido, não precisa de cadastro nenhum, não tem burocracia. Então, é uma maneira, principalmente para quem gosta de liberdade e privacidade, é uma maneira muito interessante. As corretoras descentralizadas já vêm há muitos anos
tentando ser implementadas e elas nunca conseguiam ter a mesma eficiência de uma corretora tradicional, dessas que chamamos também de corretoras centralizadas, que são as tradicionais. E por que isso acontecia? O principal motivo era a falta de liquidez. Em uma corretora descentralizada, você queria fazer um trade, fazer uma compra, uma venda, e você não conseguia o volume necessário. Então, a diferença do preço em que você começava a vender e terminava era muito grande. Às vezes, você não conseguia efetuar a transação porque não tinha liquidez. Já numa corretora centralizada, que ela tem uma gestão com incentivos para... muitas vezes o dono dessa corretora já deixa alguma liquidez ou tem pessoas profissionais atuando lá, os market makers, para garantir que toda vez que você queira ir lá comprar, vender Bitcoin ou outra criptomoeda, você consiga efetivar, né, e no preço médio aí do mercado, no preço que seria, entre aspas, um preço justo. Isso mudou recentemente com a corretora chamada Uniswap, que é uma corretora que ela usa um sistema um pouco diferente. Ela não usa o order book igual nas corretoras normais, onde tem várias pessoas lançando ordens de compra e venda. Ela funciona com pools de liquidez, onde são feitas trocas, swaps, sempre em 2 pares. Então, a pessoa abre uma pool de liquidez, ou seja, ela deposita, né, os formadores de mercado numa corretora descentralizada, eles depositam sempre um par, né, por exemplo, Bitcoin e DAI, que é a moeda descentralizada parada ao dólar. Bitcoin e DAI, ele vai colocar as 2 criptomoedas lá para gerar liquidez. Quem for fazer a troca dessas criptomoedas vai conseguir trocar Bitcoin por DAI e vice-versa. A vantagem é que a pessoa que gera liquidez, ela recebe, né, esse dinheiro que normalmente iria para uma corretora centralizada, essas taxas vão para quem está gerando liquidez. Então, esse incentivo que a Uniswap criou, que foi até muito sugerido pelo próprio criador do Ethereum, o Vitalik Buterin, tem funcionado muito bem, porque a Uniswap e outras corretoras descentralizadas que estão surgindo usam incentivos métodos de incentivo para você gerar liquidez, depositar suas criptomoedas lá e você poder ser remunerado por isso. Então, assim, isso são chamados provedores de liquidez ou liquidity providers. Para mim, isso é quase como que estivesse surgindo uma nova profissão, onde a pessoa é um provedor de liquidez para permitir que essas corretoras descentralizadas funcionem. Eu, pessoalmente, gosto muito da rede do Avalanche, porque ela permite fazer as trocas descentralizadas de maneira muito mais rápido e com taxas menores que o Ethereum, sem perder descentralização. E a corretora descentralizada que foi lançada recentemente no Avalanche se chama Pangolin. Então, eu vou falar bastante aí no site, eu quero escrever um artigo explicando sobre a Pangolin e as vantagens de corretoras descentralizadas em geral, que surgiram, né, com o Ethereum, com a Uniswap, e que agora estão começando a ganhar bastante adoção no mercado. Um ponto sobre isso aí, Marcelo, é bem interessante isso mesmo. O pessoal que acompanha, né, ou está começando a acompanhar a cripto, já deve ter ouvido falar do termo DeFi, né, ou Decentralized Finance, né, traduzindo seria finanças descentralizadas, e está aí um exemplo, né, uma corretora descentralizada é um exemplo de um projeto, né, de finanças descentralizadas. E basicamente, como você falou, sua explicação está, né, tá perfeita, e só para o pessoal entender, quem às vezes não é da área ou ainda está começando, a corretora basicamente ela casa demanda e oferta. Né? É um lugar onde as pessoas, compradores e vendedores, se reúnem para ter justamente mais liquidez. E talvez seja fácil o pessoal entender que uma corretora de criptomoedas é bem parecida, se não idêntica, dependendo do formato, com uma corretora de ações, né? Onde você vai transferir o seu dinheiro em reais, por exemplo, e depois você coloca uma ordem lá que você quer comprar Petrobras, papéis da Petrobras a tal valor, aí tem uma pessoa que está querendo vender e a corretora casa, né, a oferta e demanda e joga dinheiro para um lado, ações para o outro, inicialmente ficar só nos sistemas da própria corretora e depois, se alguém quiser sacar, né, aí sim que vai para o mundo real ou, na casa das criptomoedas, vai para blockchain. Né? Tem até relação que a gente falou na semana passada de transações on-chain e off-chain. E
E é interessante o surgimento, né, dessas corretoras descentralizadas, que são corretoras que não necessariamente têm uma empresa por trás, e sim, quem está fazendo toda a gestão é o software, né? Por isso que é a finanças descentralizadas, né? Imagina você ter um software que dita as regras sobre a compra e venda de ativos, onde qualquer pessoa pode trazer suas criptomoedas, conectar, plugar a sua carteira, né? E aí trocar, né, comprar ou vender, seguindo as regras que esse software determinou em termos de taxas, transações, e tudo de modo seguro, né, sem que ninguém controle, sem que não tenha nenhuma empresa. É bem surpreendente até você pensar que isso é possível, né? E pode ser, de fato, uma revolução, né? Exatamente. O DeFi e as finanças descentralizadas ainda está bem no começo, né? O Bitcoin foi lançado em 2009, o Ethereum em 2015. O primeiro, praticamente, projeto de finanças descentralizadas começou a sair mesmo em 2018, com o MakerDAO e a DAI. A própria corretora descentralizada, a Uniswap, que eu comentei, foi lançada em 2018, mas ela foi ganhar relevância mesmo tem menos de um ano. Então, assim, para aquele pessoal que gosta de novas tecnologias, realmente isso está muito, muito no comecinho ainda. Bem bacana. Para dar uma ideia do potencial que isso tem, tanto em termos de, né, revolucionar, quanto em termos de ganhos para as pessoas que participarem, imagina, né, pense nos lucros que uma XP, né, uma Clear, uma Rico aqui no Brasil, né, uma das maiores corretoras, pense nos lucros que ela tem, né, são lucros gigantescos. Imagine se existisse um software que com segurança, né, comprovadamente com segurança, conseguisse executar, né, rivalizar com elas, fornecer um lugar para as pessoas, né, casarem oferta e demanda, e você pudesse participar disso, né, e ganhar parte das taxas de transação, ou seja, parte dos lucros que hoje vão para a XP, para essas grandes aí, você, enquanto pessoa física ou jurídica, você pudesse participar desse mercado, né, depositando ali, sendo um provedor de liquidez, como o Marcelo falou. É interessantíssimo e é melhor até funcionando, o mercado só tem a se beneficiar, porque a tendência é que as taxas acabem caindo, que tenha uma maior variedade de ativos sendo oferecidos, né, para compra e para venda, tem só pontos positivos aí, né? Ou principalmente pontos positivos. Exatamente, é muito bom ver opções, que eu lembro que há poucos anos eu queria uma corretora descentralizada, mas não tinha, ou o que tinha não tinha liquidez, e agora realmente a gente já tem plataformas aí que são operacionais, né? Ainda tem bastante coisa para melhorar, mas elas já são operacionais e com volumes bem grandes. O ano passado foi o mês de agosto ou setembro que o volume da Uniswap de transações passou da Coinbase, que é a maior corretora americana de criptomoedas. Então, assim, esse mercado realmente está atingindo níveis muito grandes e relevantes, né, para o mercado de criptomoedas. Sim. Bom, já falamos bastante, a gente pode encerrar por aqui para não ficar muito longo, mas já vou deixar um gancho aqui para o papo da semana que vem. E vale a pena a gente falar também dos tokens, né, das criptomoedas que representam direito a voto na governança, né, nas decisões dessas corretoras descentralizadas, né, que é também um outro ativo que está surgindo, e aí que a cabeça do peão até começa a fazer salto mortal, né? Porque além de ser tudo descentralizado, o software fazendo a gestão, como eu falei, além disso, a própria gestão, a governança e direcionamento estratégico dessa corretora pode, né, e já está sendo controlado também de modo descentralizado pelas pessoas que compram esses tokens, e aí elas passam a ter direito a voto, e aí as sugestões de mudanças, de implementações, né, são colocadas em pauta para votação. Quem tem esse token pode votar. Também é uma outra loucura você pensar nisso, né? É bem interessante também. Mas vamos deixar para a semana que vem? É isso aí, vamos deixar. Inclusive, a Pangolim está começando agora a governança descentralizada. As primeiras propostas de voto devem ser feitas essa semana. Então, quem sabe semana que vem a gente já pode falar se está sendo bem sucedida ou não. Vamos ver. Excelente, excelente. Vou botar meu voto lá. Eu tenho uns pangolins aí. Vou dar meu votinho nas propostas aí. Isso aí. Beleza. Até semana que vem, pessoal. Valeu, Marcelo. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, Daniel. Falou.